Gente, nós vamos abrir nossas Bíblias, Atos 8, do versículo 26 ao 40. Diz assim o texto nosso dessa noite. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: não posso entender sem que alguém me explique. E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Amém. Vamos orar? Senhor, como é bom estarmos reunidos como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Meu Deus, que satisfação fazermos parte do reino do Senhor. Agora nós, com grande expectativa, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, todos aqui somos necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco poderosamente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma vida cheia de alegria. É o tema da mensagem de hoje. Esse homem, ele foi até Jerusalém, uma cidade marcada pela religiosidade e pela religião judaica, e ele, então, ali diz o texto que foi adorar. E depois, no retorno para casa, diz o texto que nós lemos, que este homem foi para casa cheio de alegria. Eu estava analisando hoje, antes de pregar essa mensagem, as exigências feitas para alguém ser delegado de polícia no Brasil. A primeira delas, a pessoa tem que ter 18 anos completo. Segunda exigência, a pessoa precisa ter cursado e concluído o curso de Direito. E a terceira exigência é que essa pessoa tem que ser aprovada em um concurso para delegado. Bem, a gente percebe que em uma profissão são exigidas algumas coisas. E para sermos cheios de alegria, igual esse homem do texto, o que Deus exige de nós? E eu quero destacar aqui 3 coisas que Deus exige de nós e é apresentada para nós nesse texto. Primeira delas, é preciso entender a palavra de Deus. Eu acho que o som está muito, né? É preciso entender
a palavra de Deus. Creio que a maioria das pessoas sabem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aquele homem estava retornando e possuía nas suas mãos uma porção do Antigo Testamento. Ele era um simpatizante do judaísmo, porque ele era africano, ele era etíope. Mas, naturalmente, quem ia adorar em Jerusalém tinha uma simpatia por aquela religião judaica. Ele era desejoso de aprender sobre a palavra de Deus, porque provavelmente ele adquiriu aquela porção do livro do profeta Isaías lá em Jerusalém. Diz o texto que ele voltava em sua carruagem, se fosse hoje, seria dentro de um carro, lendo. E é interessante que a Bíblia diz para nós que ele estava lendo em voz alta o texto de Isaías. Ele era desejoso de conhecer mais sobre o servo sofredor que é narrado lá em Isaías 53, o texto que ele estava lendo. Ele queria saber mais, ele queria saber detalhes. Ele tinha dúvidas muito sinceras. Ele chega a perguntar para Filipe: escuta, esse de que o texto está falando, o autor está falando sobre ele, sobre a vida dele ou de outra pessoa? Não sei vocês, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem dúvidas. É o que estava acontecendo com esse homem. Humildemente, ele pede ajuda. Ele fala: olha, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí diz o texto que o homem era rico. O homem, ele tinha uma carruagem, diz o texto. Isso aqui não era uma coisa comum para aquele tempo, não. E ele fala para Filipe: por favor, suba aqui e me explique. Ele percebeu, esse aqui é um judeu, ele sabe, né? E Filipe ofereceu ajuda. Gente, a humildade é marca fundamental para quem quer ter uma experiência mais profunda com Deus. A humildade, a simplicidade ao nos aproximarmos tanto da palavra de Deus como do Deus da palavra. E esse homem, embora fosse importante em seu país, embora tivesse dinheiro, ele foi extremamente humilde. E ele falou: eu não sei, eu preciso que alguém me explique, eu quero entender. Veja, o Espírito Santo estava em ação. O texto começa dizendo que Filipe, um diácono da igreja primitiva, estava em determinado lugar e o Espírito Santo o levou para outro lugar, para acompanhar a carruagem desse homem. Vocês já pensaram quanto que essa cena é um pouco estranha? Uma carruagem andando a velocidade talvez de 10 quilômetros por hora e um homem correndo atrás dela e perguntando para o outro: você está entendendo o que você está lendo? E ele só sabia o que o homem estava lendo, por quê? Porque diz o texto que o homem estava lendo em voz alta, Isaías. Mas diante dessa cena estranha, o Espírito Santo, que inspirou Isaías a escrever aquele texto, também está agindo tanto na vida de Filipe como na vida daquele homem. Toda vez que você humildemente se aproxima da palavra de Deus e quer conhecer, quer aprender, o Espírito Santo, ele está próximo e ele te auxilia, ele age. O texto diz que esse homem foi auxiliado na sua necessidade. Observem, Deus move o mundo para alcançar uma pessoa que esteja buscando. Deus move o mundo de tal maneira a não existirem impedimentos, sejam eles quais forem. Eu tenho ouvido relatos de pessoas muçulmanas, radicais, que são transformadas pelo Evangelho de Cristo. Eu tenho ouvido testemunhos e lido acerca de pessoas muito radicais em um país difícil de um contato culturalmente falando, sendo transformadas por Jesus e por meio desse Espírito que está agindo na vida desse homem etíope aqui do nosso texto. Ele foi auxiliado, independente de quem seja. Quem busca a Deus é auxiliado.
Uma vez diz que o evangelista Dwight Moody estava na porta depois de ter pregado, e ele era muito conhecido, né? E uma mulher chegou nele e falou assim: Nossa, mas que mensagem! Nossa, olha, eu estive em busca desse Jesus minha vida inteira. E o Moody falou para ela: Estranho, senhora, porque este Jesus é o Salvador e ele, toda vez que é buscado, ele é encontrado. Me admira que a senhora levou a vida inteira para ser encontrada por esse Jesus. Todos que buscam o auxílio do nosso Deus, independente de quem seja. No caso aqui era um homem rico, mas não importa. O necessitado, a necessitada, quando se coloca diante de Deus, é alcançado. Agora, embora a gente possa compreender a palavra de Deus, que é a primeira exigência, existe uma segunda, que é preciso conhecer o Salvador para ser uma pessoa cheia de alegria. O texto que esse homem possui em mãos, Isaías, mais propriamente, como eu já disse, o capítulo 53, fala sobre o servo sofredor. Fala sobre o que aconteceria com aquele servo enviado por Deus diante da sua vida e de tudo aquilo que acontece em sua vida. O livro foi, como eu já disse, inspirado por Deus. O mesmo Espírito que inspirou Isaías agora revela a Filipe e ao etíope quem é Jesus Cristo. Irmãos, quando Deus vai alcançar alguma pessoa para salvação, independente de quem seja essa pessoa, o Espírito Santo já chegou naquela vida. Porque se assim não acontecer, não há salvação. As pessoas podem se empolgar com Jesus, com o Evangelho, com uma igreja em particular. Ah, eu gosto do jeito disso ou daquilo. Isso não é salvação. Agora, quando o Espírito Santo toca num coração, aí não tem mais volta. Aí acontece o resgate de Cristo a uma alma necessitada. Esse texto, Isaías 53, eu creio, eu não sei se todos já leram, eu creio que sim, ele relata com pormenores, com detalhes impressionantes, a vida de Jesus Cristo. O sacrifício oferecido por Cristo na cruz, a dor, o sofrimento de Jesus Cristo. E ele termina dizendo, Isaías 53, que quando Jesus visse o fruto do seu penoso trabalho, ele ficaria satisfeito. Portanto, todos aqueles que são ganhos por Cristo deixam o próprio Deus satisfeito, porque é plano de Deus. É um texto que anuncia, gente, Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Não foram 10 anos, 20 anos, um século, foram 7 séculos antes. Eu creio que Isaías não entendeu o tamanho da mensagem que ele estava pregando, registrando conforme a vontade de Deus. Não houve cópia, não houve plágio, não houve inteligência artificial nesse negócio aqui. Foi Deus falando 700 anos antes, para que quando se cumprisse, todos ficassem abismados com o poder e com a graça de Deus. Hoje, 2000 anos depois desse acontecimento com este homem, nós ficamos perplexos. Gente, alguns, mais propriamente há 2 séculos passados, foram encontrados lá no Mar Morto os pergaminhos escondidos em uma caverna, pergaminhos do Mar Morto. E a porção bíblica que mais estava
conservada em um jarro de barro, era o livro do profeta Isaías. E aí os estudiosos quiseram saber se o registro bíblico até então, que era posterior aos registros da época, eram pelo menos semelhantes, ou se a Bíblia tinha alguma incoerência, alguma incongruência. 99% idêntico ao livro do profeta Isaías que nós temos hoje em mãos. E o 1% que não é idêntico em pontuações, que no hebraico é uma coisa muito detalhada e passível de algum engano de um copista. Vocês percebem a glória de Deus, o poder de Deus. Jesus não é um plano B. Jesus é o plano de Deus para salvar o que sofre, para salvar o pecador. Jesus é o plano de salvação desde a eternidade, antes de qualquer coisa ser criada. Não existe outra maneira de um homem caído ser salvo. Não existe outra maneira para que de fato o ser humano seja cheio de alegria. Não tem. Ao ouvir sobre Jesus o Salvador, ainda tem uma terceira exigência no texto. É preciso crer em Jesus, o Filho de Deus. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ouvir sobre Jesus, o Salvador. E você precisa crer em Jesus, o Filho de Deus. O etíope, quando dá esses passos, cumpre essas exigências, ele diz para Filipe: aqui perto tem água, o que impede que eu seja batizado? Porque, obviamente, a Bíblia diz que Filipe começou a narrar desde Isaías, a pregar para aquele homem o que era a salvação em Cristo, e quando termina, Filipe deve ter falado: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E o eunuco disse: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Filipe afirma só uma condição. Só uma condição. É preciso que você, de fato, creia. É preciso que você creia. E o homem disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês percebem a grandeza disso aqui? O homem, há poucos minutos antes, estava dizendo: de quem se trata aqui no texto? É do autor do livro? É de outra pessoa? E agora ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A, o poder de Deus que vem por meio da palavra de Deus. Paulo vai falar sobre isso quando está falando, escrevendo aos Romanos, e ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do perdido. É por isso que o crente, o cristão, quando fala de Jesus para outra pessoa, precisa compreender que o poder de Deus é que vai tocar no coração de pessoas para a salvação. Não é o jeito que eu falo, não é o jeito que eu prego, não é o jeito que você fala, não é o jeito que você prega. É o poder de Deus. Aquele homem que há poucos instantes estava confuso diz: agora eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A salvação não depende de homens. A salvação depende de Deus e deste manifestar a sua graça com aquele que está perdido. Agora, para isso, Deus usa pessoas. Eu, vocês aqui. Os que ouvem o Evangelho falam desse Evangelho para outras pessoas durante a semana, durante as situações corriqueiras da vida. Todos os que creem em Jesus têm algo em comum, gente. Nós aqui somos todos diferentes. Mas uma coisa a gente precisa ter em comum. Nós precisamos ser pessoas cheias de alegria. Cheias de alegria. Hoje nós estávamos aqui pela manhã, antes de iniciar a escola dominical, e aquela menina ali, a Isabela,
ela está participando de um curso. É você que está falando ali? Ela está ministrando um curso ali, e tinha várias pessoas e tal, mas ela toda alegre chegou aqui e falou: aqui é uma igreja? Aí nós falamos, ela falou: aqui tem culto? Eu falei: tem culto. Ela falou: então à noite eu venho aqui. O crente, gente, ele é cheio. Nós podemos ser tudo diferente. Eu torço para um time, você torce para o outro, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, e assim por diante. Mas o crente tem uma coisa em comum. Ele é alguém cheio de alegria, porque ele foi resgatado pelo Cristo do Isaías 53, pelo Cristo que tomou o coração daquele homem alto funcionário lá da rainha de Candace, como o texto nos diz. As pessoas que creem em Cristo ficam cheias de alegria. Elas passam por dificuldades, elas têm problemas, elas vivem angústias, elas ficam às vezes perplexas diante do que estão enfrentando. Quem sabe nessa noite você está enfrentando uma situação, ou na semana, não sei. Mas eu sei que se você crê em Cristo, você é cheio de alegria. Aqueles que creem em Cristo no mundo todo são pessoas cheias de alegria. Quem crê não apenas entende, conhece, mas fica cheio de alegria, porque foi reconciliado com Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos separados por causa do pecado. Mas em Cristo nós somos unidos novamente ao nosso Deus, e isso enche o nosso coração de alegria. Lembra dessa semana que passou? Quanta coisa boa que aconteceu na tua vida e na minha. Hoje, o mesmo Cristo que resgatou aquele homem está falando para mim e para você: olha, independente do que você esteja vivendo, independente das perspectivas que existem aí na tua mente, no teu coração, eu quero falar para vocês que eu tenho um depósito de alegria infinito para a tua vida. Isso tem que mudar o nosso dia, isso tem que mudar a nossa semana, porque nós somos pessoas abençoadas por Deus. A verdadeira alegria não está em Jerusalém. A verdadeira alegria não está nas religiões. A verdadeira alegria não está em posses materiais. Tudo isso tem sua importância. Mas a verdadeira alegria está em uma pessoa, Jesus o Cristo, que morreu naquela cruz, ressuscitou e está vivo. Eu creio num Deus vivo, vocês creem em um Deus vivo. Que nós tenhamos uma semana com essas lentes do Cristo que nos enche de alegria. Amém? E eu quero terminar orando com vocês, e eu quero orar pensando em alguma necessidade para essa semana nova. Cada um aqui eu creio que tem essa. Tem uma necessidade. E nós vamos colocá-la diante de Deus. Nós vamos colocá-la na perspectiva de Deus agora. Quem sabe para você esteja grande ou distante a concretização de algo. Feche teus olhos. Quem quer colocar algo assim muito importante na presença de Deus, fique em pé. Vamos orar por isso. Vamos clamar, vamos suplicar humildemente ao nosso Deus. Oh, meu Deus, ele é maravilhoso, Ele é cheio de graça. Amém. Amém. Senhor, nós estamos felizes nesta noite pela proximidade que temos com o Senhor, por meio da Tua palavra, por meio de nossos irmãos. Nós aqui já cantamos, nós já oramos, nós ouvimos a Tua palavra agora. E nós agora queremos levantar um clamor em favor desta necessidade que todos estão colocando diante do Senhor. Ó Pai, a nossa esperança nesse momento está no Senhor. Sabemos que não importam quais sejam as dificuldades enfrentadas, o Senhor nos conhece, o Senhor já está agindo quando nos aproximamos de Ti e Tu tens todo o poder. Queremos tributar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Dispensa, meu Deus, favor, como só Tu podes fazer nesta hora.
sobre cada pessoa aqui. Cada um que, porventura, estejam ouvindo essa mensagem ou assistindo-a pela internet em lugares que nem imaginamos. Derrama a tua graça, derrama a tua bênção, porque nós precisamos dela e a confessamos aqui diante do Senhor, diante da tua igreja, diante do próprio inferno, porque nós cremos no teu poder e na ação do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.